Bom, hoje, quinta-feira, vamos novamente olhar para assuntos relativos à natureza, ao ambiente e à nossa vida enquanto cidadãos, porque nós, enquanto pessoas, consumimos, nós, enquanto pessoas, adquirimos serviços e esses serviços, muitos deles necessitam de racionalidade. A energia elétrica é um bem que serve à humanidade e atende os demais problemas que nós vivemos. Sem energia, não há televisão. Não estaria em casa a ver-nos a essa hora. Sem energia elétrica, muito provavelmente não teria conseguido preparar a sua refeição, porque hoje também recorremos à energia para cozinhar. Sem energia elétrica não haveria o fabrico de muitos bens que estão em nossa posse e muito menos funcionariam a nossa arca, o nosso frigorífico, a nossa TV, enfim, um conjunto de equipamentos que precisam de energia. E a iluminação, quer aquela que temos em casa ou a pública. E nós temos um sério problema. Nós só sabemos acender a lâmpada, né? Lá no interruptor e pá, já está, luz acesa e ponto. Na hora de apagar, porque é necessário, não há necessidade de ter a luz acesa, nós nunca nos recordamos. Saímos de casa e deixamos as luzes acesas, vamos trabalhar, a casa fica ali o dia todo, sem ninguém, e voltamos, encontramos a luz acesa, passamos a noite no mesmo cenário e assim sucessivamente. Sem falar do facto de não gostarmos muito da parte do pagamento da fatura. Chega essa parte, sempre entramos em conflito com o homem da Ende. E para refletir em torno deste tema, convidamos o engenheiro eletrotécnico Eduardo Ernesto para falarmos do consumo irracional de energia elétrica e o seu impacto socioeconômico, também ambiental. Aqui o nosso engenheiro vai ajudar-nos a compreender este tema que nós preparamos. Engenheiro, muito bom dia. Bem-vindo. Bem-vindo ao nosso programa. Como está? Estou bem, graças a Deus. Presumo que também estejas. Estamos bem, sempre. Então, olhando aqui para o assunto em destaque, como é que podemos caracterizar o atual cenário de consumo de energia? Nós estamos num período, até então estamos num período de transição. Faz parte do plano da concessionária a instalação de contadores pré-pagos, que é para mitigar também este consumo irracional. Ainda o mês passado, a concessionária Ende emitiu um concurso público às empresas de eletricidade, que é para massificar, de tal maneira modernizar e ampliar o número de contadores pré-pagos a nível da província de Luanda e demais províncias. Entretanto, é um processo, estamos num processo de transição. A nossa principal dificuldade nesse momento é mesmo a consciencialização dos cidadãos, porque alguns que já têm os contadores pré-pagos já começam a ganhar uma consciência de racionalização. Já os que ainda não estão nesse processo continuam com as antigas práticas menos racionais. Dizer que a questão da implementação dos contadores pré-pagos faz parte de uma estratégia de combate ao consumo irracional de eletricidade, entre outras. Um dado muito importante é que até a alteração de tarifas para cima, a valorização dos tarifários, Exato, também faz parte do Plano Nacional de Segurança Energética. Quer dizer, quanto mais o cidadão consome, uma das estratégias do Executivo, do Ministério, também parte sobre elevar o custo para baixar a racionalização, para baixar o consumo. Entretanto, lá para casa, é importante que nós passemos essa mensagem, que devemos consumir menos, devemos preservar, devemos poupar, de forma que a concessionária ou os institutos reguladores não atualizem as tarifas para cima. Isso é uma das situações.
fizeste uma bela introdução, o processo de racionalização ou o consumo irracional nos remete a dois pontos, custos econômicos e a preservação do meio ambiente. Quanto mais nós consumirmos, se nós tivermos aquelas práticas de esquecer as lâmpadas acesas, principalmente a nossa matriz energética, ainda, quer dizer, o maior consumidor de energia são as instalações residenciais, são os domésticos, que estão avaliados em mais de 40%. A seguir, nós temos os serviços, as empresas de prestação de serviços e por aí fora, que estão na ordem dos 32% do consumo elétrico nacional. E depois temos o setor industrial, que é um setor que devia ser expressivo, prevê-se na ordem dos 25%, mas nós estamos na ordem abaixo dos 10%. Quer dizer, ainda estamos numa fase de expansão da nossa indústria. É importante levar a consideração que quanto mais nós pouparmos a energia, quanto mais pouparmos a energia elétrica, damos a possibilidade de outros a utilizarem. Vou dar um exemplo muito básico. Imagina que nós temos, para um certo bairro, previmos uma potência de 250 kVA, um PT. Entretanto, os primeiros consumidores que estão mais próximos deste PT têm um consumo totalmente irracional e desmedido. Os consumidores a montantes mais distantes do PT começam a ter uma queda de tensão, começa a faltar potência. Os planos de eletrificação, seja de Angola ou seja de qualquer país, eles são projetados em função de uma determinada potência por pessoa, por uma potência per capita ou uma potência por população. Entretanto, é importante que nós mantenhamos esta potência de forma que os investimentos públicos também não sejam crescentes. É que investir numa central hídrica, uma barragem, ou uma central térmica, uma linhagem de grupos geradores, ou até mesmo a gás ou solar, é um investimento pesado. Um investimento pesado, que pode diminuir ou pode se manter em função do nosso próprio comportamento, do comportamento dos cidadãos. Os que menos têm cultura de racionalizar a energia é mesmo os cidadãos, os consumidores domésticos. E são esses que estão em maior número, em termos percentuais. Estão em maior número, exatamente. Estes é que têm menor cultura, porque os industriais e as empresas de prestação de serviço, a dada altura, já têm mínima noção de que devem ter essa atenção, porque até mesmo as concessionárias, eles prestam muita atenção às empresas, às indústrias, e acabam por tolerar e algumas vezes não ser muito rigorosos aos cidadãos, aos consumidores domésticos. E aqui, quando fala das empresas e indústrias, se calhar também porque têm domínio do custo econômico que isso tem para os seus próprios bolsos. Tem uma educação financeira. Eles sabem na prática, conhecem na prática, têm noções mínimas de contabilidade, têm custos correntes. Entretanto, conseguem dominar melhor isso porque eles têm noção de que se não poupar, acabam por ter desperdícios econômicos. Atualmente o mundo está numa luta forte de transitar de fontes de energia. Exato. E sobretudo olha-se muito para a questão ambiental, o impacto que isso tem. A princípio, quais são os danos que podem advir deste primeiro uso irracional da energia? Depois é que vamos olhar para os benefícios desta transição. Exato. É o seguinte, o uso irracional de energia, nós temos um percentual de 31%, ou menos do que isso, estamos a tentar dar uma melhorada, que são as fontes térmicas, quer dizer, os grupos geradores. Nós ainda temos grupos
de fornecimento isolado. Exato. Em províncias distantes, que pronto, as linhas elétricas ainda não chegaram, então nós temos centrais térmicas. E isto está na ordem dos 30, representa cerca de 31% da nossa produção nacional de energia. Isto é elevadíssimo. É elevadíssimo. A nível da produção hídrica, que é barragem, nós estamos numa margem dos 60%. Agora, quando nós começamos a entrar no plano de desenvolvimento sustentável, que é a aplicabilidade dessas fontes, digamos, as fontes de energia eólica, fontes de energia hídrica, hídrica não, fontes de energia solar. Fotovoltaica, que são essas energias mais limpas e mais sustentáveis, nós ainda estamos muito mal. Neste momento, até 2019, nós tínhamos uma estimativa de 1% da produção nacional. Entretanto, estima-se que este número deva crescer, mas não passa disso. Temos também um segmento que é considerável, que é a produção a partir de gás natural, não é? Que estamos numa margem dos 7%, isso é salutar. Deixa-me dizer que quanto mais nós produzirmos, ou quanto mais nós consumirmos de forma irracional a energia, vai obrigar que esses grupos de geradores trabalhem mais tempo. Quais são os efeitos no meio ambiente? É a produção de gases polui o meio ambiente, porque ele vai produzir gases que prejudicam o efeito estufa, não é? A nossa própria atmosfera. Entretanto, a ideia, e também faz parte é uma preocupação mundial, faz parte, por exemplo, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que a ONU tem andado a incentivar, seja os países mais desenvolvidos, seja os países menos desenvolvidos, não só na questão do consumo racional, como também na aplicabilidade dessas fontes renováveis, que são principalmente as fontes eólicas, não é? Que são aquelas ventoinhas gigantes que ficam ali a aproveitar a energia dos ventos. Exato. Como também a solar fotovoltaica. E qual é o futuro que podemos esperar, particularmente para o nosso país, uma vez que tem havido um grande interesse da parte do Estado angolano em de facto aplicar essas recomendações e tornar o cenário mais numa vertente de proteção à natureza? Qual é o futuro que se pode esperar do país? O futuro tem que ser encarado sempre numa visão global. Nós temos alguns projetos que estão a ser desenvolvidos que de alguma forma começam-se a tornar relevantes e também são projetos pilotos que servirão de base a outros futuros projetos. Nós temos, em Angola, existe uma carga solar significativa. No Namibe também estamos a implementar um sistema de energia eólica, não é? Funcional, temos condições para tal. Entretanto, é que essas tecnologias a nível mundial ainda estão, de facto, em desenvolvimento. Elas são muito boas, são amigas do ambiente, contudo, têm um custo de implementação, um custo econômico de arranque considerável, que, de alguma forma, acaba por limitar este crescimento. Entretanto, mesmo assim, nós apreciamos o nosso governo, o nosso executivo, a trabalhar no sentido de massificarmos essa boa prática de produção. E voltando aqui na questão do consumo irracional, vamos aqui olhar para alguns dados lançados a 3 de março de 2022. Segundo a informação do Jornal de Angola, os devedores da ENDE, vamos Exato. aqui olhar, estão as empresas públicas, privadas, clientes singulares, sendo que
dos 88 mil registrados, apenas 31.470 consumidores pagam regularmente a energia. Desta feita, o sistema pós-pago estão 65 mil, mas somente 12.892 até aquela altura da publicação desta matéria tinham as contas regularizadas, enquanto no pré-pago estão cadastrados 23 mil consumidores e destes 18 mil pagam o serviço nos municípios. Aqui é um caso particular da Huila, atenção, Lubango, Matala, Quipungo, Umpata e Chibia. Estes são números só da província da Huila. Os números globais são bem maiores em relação a isso. Grande pergunta, e a preocupação, sobretudo, tem que ver com os devedores, aqueles que consomem e não pagam a energia. Estão a gerar um custo muito alto para as contas da ENDE, que não vê o dinheiro de volta. Na sua visão, enquanto técnico, qual tem sido o impacto que a empresa, quer a ENDE ou outras privadas que fornecem energia, têm estado a viver com o não pagamento das faturas? É o seguinte, o não pagamento das faturas é uma preocupação não só da ENDE, mas também dos cidadãos. E isto, de alguma forma, acaba por desacelerar os planos de desenvolvimento energético que nós temos no nosso país. Nós vemos que de lá para cá temos andado a investir muito no setor energético. Nós prevemos uma produção, neste momento nós temos uma produção na ordem dos 4 gigawatts. Entretanto, prevemos um crescimento, pelo menos até 2025, na ordem dos 9 gigawatts. Se os consumidores não pagarem, esse investimento desacelera. Se o investimento energético desacelera também a industrialização do país que tanto precisamos. A industrialização do país massifica a empregabilidade, jovens desempregados. Entretanto, todos nós temos que colaborar. Nós, os instaladores ou consumidores domésticos, representamos 45% ou acima de 40%. É significativo. Se, digamos, só 30%, 40% paga as contas, é um grande prejuízo ao setor elétrico, é um grande prejuízo aos investimentos. E é importante que nós lá em casa percebemos que se nós não pagarmos a nossa conta de luz, não estamos só a prejudicar a ENDE, estamos a prejudicar a empregabilidade, estamos a prejudicar os outros bairros que até agora não foram eletrificados por falta de capacidade de investimento, porque na vida real é assim. A concessionária, a ENDE, vende um serviço ao cidadão, que é o fornecimento da energia elétrica. Se este cidadão não pagar as contas, a concessionária também começa a ter dificuldades. Depois, nós, os cidadãos, vamos reclamar sobre a qualidade, a falta de qualidade gritante do serviço, porque nós temos problemas de várias ordens, principalmente a qualidade de energia em Angola, em muitos bairros, é de lamentar. Só que não vamos ter melhoras se nem 50%, quer dizer, o ótimo seria 90% dos cidadãos a pagarem. Então, melhora a qualidade de energia, melhora, quer dizer, temos aí mamais e cidadãos estão a reclamar que na minha casa a tensão é baixa. Vai continuar baixa se nós não pagarmos. Entretanto, para trocar aquele PT, para aumentar a capacidade, para trocar os cabos, precisa-se de dinheiro. E esse dinheiro não pode sair sempre do cofre do Estado. Tem que sair mesmo da prestação de serviço que as concessionárias fazem aos cidadãos ou aos clientes, e os clientes por si só pagarem, esse dinheiro é reinvestido. Porque para trocar um armário de distribuição na rua, para trocar um PT que avariou ou um posto que caiu, não podemos esperar do investimento central, quer dizer, do Ministério das Finanças, que injetam dinheiro para esses pequenos detalhes. Então, é importante que nós, cidadãos, ganhamos uma consciência de
liquidar as nossas dívidas, honrar com os nossos deveres, não é? E garantir os direitos também da concessionária. Eduardo, eu sei que tem uma grande preocupação no que diz respeito à proteção dos bens, sobretudo no setor da energia, porque durante muito tempo o Eduardo tem feito um trabalho, digamos, de fiscalização, não é? Exato. Reparando os danos que o cidadão causa. A vandalização desse património tem sido um dos assuntos mais abordados nos últimos tempos. Cidadãos que retiram bens dos postes, cabos elétricos e, enfim, para fins pessoais. Qual é o dano que estamos a criar, além daquilo que nós vemos que, olha, tiraram isso daqui, mas há um outro dano subsequente? Exato. Nós temos, pronto, o primeiro prejuízo é o econômico. Depois temos o prejuízo do bem-estar. As infraestruturas públicas são para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Se fizermos um investimento na ordem dos milhões e lá a seguir um cidadão vai e acaba por vandalizar essas infraestruturas, estaria a prejudicar não só o governo, porque eu acredito que muitos dos que praticam esse tipo de ação só pensam que o prejudicado é o governo e o governo é que vai reinstalar. Não. Os principais prejudicados somos nós, os cidadãos, os utilizadores desses meios. Quem é que não gostaria de ter, por exemplo, no seu bairro ou na sua rua, uma iluminação pública? Quem é que não gostaria de ter um armário de distribuição bem protegido? Nós não podemos ter cultura de mexer em tudo. É que os vândalos, muitas das vezes, vandalizam coisas que até nem se vende. Ele vandalizou, ficou com o produto, não sabe se vai escoar aonde, se vai vender aonde, mas só vandalizou porque tinha que vandalizar. E o importante nisso tudo é nós, os cidadãos, assumirmos uma postura de denúncia. Temos que assumir uma postura de denúncia. Muitas das vezes nós conhecemos quem são os indivíduos que fazem esse tipo de prática. Estamos ali no bairro, vemos o quintal do vizinho, tem sempre cabos elétricos ali enrolados, tem luminárias, tem armários de distribuição, que você sabe que ele não trabalha na ENDE, onde é que ele costuma ir buscar aquele material? Ainda que trabalhasse, não é para ter isso em casa? Exatamente, ainda que trabalhasse. Entretanto, toda essa infraestrutura que vai nesses sítios incertos devem ser denunciados, porque os principais prejudicados somos mesmo nós. Entretanto, os custos são econômicos, são sociais, porque se nós formos a ver quanto se investe numa determinada linhagem e é vandalizado, muitas das vezes fica anos para ser restabelecido de novo. É que às tantas é mesmo desgastante. Agora, o setor, a polícia também tem que ter um papel digamos, mais dinâmico. Faça a denúncia, atuar logo de imediato. Porque muitas das vezes os cidadãos também são desincentivados. Quer dizer, ele denunciou, mas não deu em nada. A próxima vez já exatamente. Não tem o mesmo Existem ano. Muitas situações que o cidadão denuncia e, quer dizer, o vândalo, o criminoso continua aí a girar e não deu em nada. Entretanto, temos que ser mais proativos, temos que ser mais dinâmicos e temos que preservar o bem público. Preservar o bem público. Vamos abrir a linha para interagirmos com os nossos telespectadores. Está ali o nosso contacto em rodapé, 928 39 24 51, 928 39 24 51. Estamos a falar do uso irracional da energia, ao consumo irracional da energia elétrica, seu impacto socioeconômico. Ligue para nós, dê a sua sugestão, faça a questão se tiver e nós aguardamos por si. Eduardo, há um fenômeno muito famoso, o gato. Isso. Qual é a sua consequência? A consequência primária é a qualidade da energia fornecida. É que os técnicos, ou digamos, porque não são técnicos, a maior parte dos indivíduos que fazem os gatos são cidadãos normais,
expertos de alguma forma, acham que, pronto, Curiosos. percebem e vão lá, sobem, porque o técnico de verdade, ele respeita os limites. Ele sabe que, olha, eu sou técnico até aqui, daqui para aqui é a concessionária END. Se não for a END, é o seu representante oficial. E os técnicos ou sobem com autorização da END, ou, mas por si só não avançam, porque até também há uma responsabilização jurídica mediante esses atos. Os gatos, por não respeitarem as regras técnicas de execução de instalações elétricas, quer dizer, não se usa os acessórios adequados, por exemplo, a END quando vai ligar, me refiro, pronto, a END mesmo, quando vai ligar, eles usam acessórios, por exemplo, ligadores bem dimensionados, que quando vão fazer o aperto dos cabos está bem apertado. Que correspondem à potência ou à capacidade? Exatamente, corresponde à potência ou à capacidade. Quando se faz um gato, nós temos problemas de desorganização, má sinalização, muitas das vezes não se respeita o dimensionamento da canalização, quer dizer, fazemos uma puxada com um cabo ou com secção elevada ou com secção diminuída, inferior, mas dificilmente tem-se feito aquele cuidado do dimensionamento, do cálculo da secção do cabo. E depois, quais são os problemas que ocasionam na rede? Falta de aperto mecânico. A falta de aperto mecânico causa sobreaquecimento. O sobreaquecimento causa incêndio na rede e vários outros fatores. Quer dizer, esses gatos criam uma certa desorganização, mas também massifica os defeitos na rede. A rede começa a ser uma rede deficitária e que apresenta muitos problemas. É nesse sentido. Entretanto, quem deve subir num posto ou quem deve atuar na reparação de instalações elétricas tem que ser os técnicos certificados ou acreditados pela END, pelo Ministério da Energia e Águas. Quer dizer, porque nós, a juventude, quando estudamos, olha, concluímos, por exemplo, o ensino médio, depois temos que nos registrar no Ministério como técnico médio de instalações elétricas e que nos dá um estatuto de técnico responsável por certas instalações, de certos níveis. Se fizeste um ensino básico de eletricidade, também tem que se registrar. Okay. Entretanto, um técnico com esses princípios é um técnico mais cuidadoso. Vamos voltar, porque há um caso muito sério aqui de centros que passam cursos de eletricidade, o técnico terminou e acha que está capacitado para fazer o serviço. Depois de terminado o seu curso, tem de estar registado para ter a autorização de trabalhar no setor. É isso. Exatamente. Caso contrário, não tem licença para isso. Então, não tem licença para isso. Pois, então os curiosos que ou se registrem ou deixem de fazer isso, por amor de Deus, porque nós queremos viver em segurança. 928 39 24 51, 928 39 24 51, ligue para nós, estamos a falar do consumo irracional da energia elétrica. Há bairros onde você passa às 12 horas com aquele sol ardente, sobretudo no tempo quente, e vê que todas as casas têm as luzes acesas. E não se compreende. Mas qual é a razão? Porquê? Cidadãos há que saem de casa, deixam as luzes acesas, voltam e encontram acesas, amanhã saem novamente e está constantemente com a luz acesa. Qual é a razão? Vamos conversar sobre isso e qual é a sua preocupação, se tiver. Caso contrário, diga-nos o que acha, se acha normal ou não. Vamos conversar, 928 39 24 51, está ali o nosso contacto em rodapé. Eduardo, na última conversa que nós tivemos, ainda neste programa, deixou algumas dicas muito pertinentes de como racionalizar a energia, porque estamos aqui a falar do uso irracional, tudo bem, conhecemos quais são as formas de atuação, mas o que devemos fazer para não consumir de forma excessiva, às vezes desnecessária, a energia? É o seguinte, o processo de racionalização da energia elétrica começa desde a base de projeto.
Quer dizer, nós ao falarmos de energia elétrica vamos logo nos remeter ao profissional da parte elétrica, mas não. O processo de racionalização também já tem que estar incluído ou embutido na linhagem de pensamento do próprio arquiteto. Quer dizer, o posicionamento das janelas para melhor ventilar ou para melhor iluminar já ajuda a reduzir o custo de cerca de 30% do consumo. 30%. 30% do consumo energético. Tirando aquelas zonas que nós estamos num bairro com muita poeira, que não podemos manter as janelas abertas, porque senão vai sujar tudo. Se estivermos numa zona minimamente que não tem muita poeira, de dia ou a certos momentos nós não precisamos estar a ligar lâmpadas. Se a arquitetura definir as janelas bem dimensionadas, a entrada e saída de ar da ventilação natural, não precisamos de ligar nem lâmpadas nem ar-condicionados por certo período de tempo. E isso, de alguma forma, ajuda a economizar. Exato. Outro exemplo, as lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas de vidro que têm um filamento que vendem lá na cantina, a 100, 150 a 100, kwanzas, 150, baratinha. algumas vezes 50 kwanzas. São lâmpadas que estão a ser proibidas em muita parte do mundo. Quer dizer, todos aqueles países que têm uma preocupação com o meio ambiente já não produzem aquelas lâmpadas e também já nem aceita que essas lâmpadas entrem no nosso sistema energético, porque essas lâmpadas consomem muito. Vamos já continuar. Vamos atender o Joaquim Fernandes, está na província de Benguela. Companheiro, bom dia. Sim, bom dia. Está tudo bem? Alô, senhor Joaquim? Alô? Nós temos alguma dificuldade em ouvir o senhor Joaquim, mas creio que ainda esteja do outro lado. Nós estamos bem. Eu vou pedir que o senhor Fernandes ou baixe o volume da sua TV, caso contrário, afaste-se dela, para não haver a realimentação, porque o som que sai da TV depois volta a entrar no microfone do seu telefone. Já podemos conversar, não é? Sim. Ótimo. Senhor Joaquim, como é que está a situação da energia na sua zona? Olha, aqui a situação também é precária. Tem energia, ao menos? Sim, tem. Tem. Quando fala de precária, refere-se propriamente ao quê? O que acontece? Aí está que não podemos estar a dizer. Eu não consigo compreender. Por estar a luz dados. Nós temos alguma dificuldade, de facto, em compreender o que o senhor Joaquim está a dizer, mas ele diz... A minha pergunta é o seguinte. Sim. Conforme está aí o irmão está a dizer acerca da inteligência da pessoa, se caso alguém estiver, fez tudo o contrato dele, fez o contrato e o contrato não faz o exame da onda de carro. Fez o contrato e depois? O exame da onda não tem um contrato, mas a pessoa está a consumir a energia, como é que vai poder pagar? Ok. O cidadão em causa não tem o contrato não tem um contrato concluído, mas já está a consumir a energia, é isso? Certo, eu levei para os documentos valores que eu está fazendo o contrato. Acho que conseguimos minimamente compreender o que o Sr. Fernandes está a dizer. Obrigado por ter ligado. Vamos procurar responder esta pergunta, pese embora o Eduardo Ernesto não está aqui em nome da AENDA, atenção, é bom que se compreenda, está aqui como técnico, está a ajudar-nos a compreender o tema em destaque. Mas, ainda assim, creio que o Eduardo vai poder tecer aqui alguma consideração para responder à sua pergunta. 928 39 24 51. Obrigado, Sr. Joaquim Fernandes. Continuação de uma ótima manhã. 928 39 24 51. Aguardamos pela sua ligação. 928
39 24 51, ligue para nós. Estamos a falar do uso irracional ou consumo irracional da energia elétrica e seu impacto socioeconômico. O Eduardo falava das lâmpadas incandescentes, que são desaconselháveis nessa Totalmente desaconselháveis. São lâmpadas, por exemplo, elas têm um consumo ou têm uma eficiência energética muito baixa. Digamos que 90% da energia consumida é desperdiçada em fonte de calor, em perdas de por isso de que efeito aquecem Joule, muito. exatamente, aquecem muito. Só 10% é que é usada de facto para iluminação. Do restante é mesmo só prejuízo. Entretanto, se nós tivermos na nossa casa 5 lâmpadas daquelas, nos representa, por exemplo, nos representa cerca de 500 watts. 500 watts. 500 watts. Se nós alterarmos essas lâmpadas por lâmpadas fluorescentes ou lâmpadas em LED, digamos que lâmpadas com a mesma eficiência energética, nós vamos precisar de lâmpadas de 6 a 9 watts. Já te dá a mesma iluminação do que aquela lâmpada de 100 watts. E se nós usarmos, digamos, lâmpadas de 10 watts, aqui a potência cai, quer dizer, a 500%. Interessante. Voltamos já. Senhor, está o senhor Capita? Senhor Joaquim Capita Mola, está na província do Ambo. Bom dia, companheiro. Sim, muito bom dia. Está tudo bem consigo? E no Ambo está frio ou nem por isso? Ela está muito frio, está muito frio mesmo. Quantos graus? Quantos graus? Acho que parece 5 ou 4. Oh my God, muito frio. Aqui está 23 de mínima. Aqui ainda dá para andar só de camisola. Está bem. Então, senhor Joaquim, energia elétrica ali? Olha, está péssima. Na minha rua está péssima, mas eu estou aqui a consumir a luz, mas está péssima. Péssima por quê? O que é que falha? Bem, eu faço pagamento, eu sempre faço pagamento, mas não consumo luz própria. Não consome luz própria? Sim, porque... O que é que quer dizer com isso? Até agora, estou aqui a assistir aos acompanhar, mas estou quase toda hora a desligar o televisor, porque o meu televisor não aguenta. Ah, ok. Então, voltamos a falar da questão da tensão, não é? Tensão. A qualidade. A qualidade da energia que chega em sua casa. Está péssima. Quanto ao resto da comunidade, sei que não sabe muito dos vizinhos, e é normal. Bem, Pagam? Não. Mas a área, tipo, nós tem um lado do meu bairro, somos vizinhos assim de bairro, que aquele mesmo bairro não paga a luz, mas consome boa luz que a minha. Complicadíssimo. Muito complicado. Muito complicado. Aquela cultura de deixar as luzes acesas aí também reina? Sim, reina. Enfim. Obrigado por ter ligado. Sabe das consequências disso, não é? Sabe das consequências, pelo menos. Diga? Sabe das consequências do uso irracional da energia, do consumo irracional. Assim mesmo, vocês às vezes reúnem, conversam com o mesmo pessoal, mas estão nem aí. Não há nenhum resultado. O nosso grande problema é aceitar mudanças. Nós somos resistentes a isso. Obrigado por ter ligado, Sr. Joaquim. Ok, obrigado. Força, bom trabalho. Muito obrigado. 928 39 24 51, está ali o contacto em rodapé, pode também ligar para nós. Eduardo, aqui o problema é conjuntural, é o mesmo. Entretanto, falava aqui de um custo que a lâmpada incandescente representa. Exatamente. E se mudarmos para as LED ou fluorescentes, teremos menos consumo, com isso também menos custo, porque o cidadão que paga, o seu contador vai baixar. Porque é o seguinte, nós numa lâmpada, nós não devemos olhar para a potência da lâmpada, mas sim para a capacidade de iluminação, que é os lúmenes. E existe a equivalência que diz, olha, uma lâmpada em LED, por exemplo, de 10 watts ou de 12 watts, tem a mesma capacidade de iluminação daquelas incandescentes. Ou muitas das vezes até ilumina mais.
Entretanto, nós temos que ver a eficiência energética e temos que ver a capacidade de iluminação, os lúmenes que essa lâmpada dá. Entretanto, se nós tivermos 5 lâmpadas incandescentes, são 500 watts. Se nós tivermos 5 lâmpadas LED ou fluorescente de 10 watts, são 50 watts. Imagine, já vê que nós estamos a reduzir de 500 para 50. 450 de exatamente, 450 de diferença. Estes 450 durante o mês todo é um custo na fatura muito pesado. Entretanto, temos a questão das lâmpadas, temos a questão dos ar-condicionados. Muitas das vezes, olha, chegamos de serviço, estamos a meter ali o ar-condicionado a 16 graus, a temperatura dificilmente ou raras vezes vai bater os 16 graus, a temperatura ambiente. Você a chegar em casa, meter o teu ar-condicionado a 16 graus, estás a consumir deliberadamente a energia. O adequado é meter a 22 graus, 20 no mínimo, porque essas são as temperaturas, quer dizer, porque nós temos aqui uma temperatura, o ar-condicionado ele tem a função de baixar a temperatura ambiente. Se a temperatura ambiente está em 34, 32 graus, o ar-condicionado consegue baixar até lá para os 20, 21, 22 e por aí fora. Abaixo disso já começa a ser também uma temperatura, digamos, desconfortável, porque a temperatura confortável para o ser humano é de 20, 22 graus. Entretanto, é nessa margem que nós temos que meter e também dessa forma acabamos por poupar drasticamente a energia. Queremos, por exemplo, uma eletrobomba. A senhora vai lá na loja, vê, não, epa, essa aqui é pequena, acho que não dá. Vou pegar essa aqui maior, a mais potente. É desnecessário. Quer dizer, estamos a colocar equipamentos na rede que, por si só, mesmo que seja uma marca de melhor qualidade possível, causam distúrbios na rede. Se nós não dimensionarmos devidamente, não escolhermos devidamente os nossos equipamentos, podemos ter problemas de qualidade de energia, podemos ter problemas de consumo excessivo e desnecessário. Entretanto, aconselha-se sempre que se chame um técnico antes de comprar uma eletrobomba, antes de comprar até uma TV, antes de comprarmos um eletrodoméstico. Temos que atentar a esse tipo de situações. Vamos a uma loja, encontramos, por exemplo, um motor. Este motor está, digamos, 10 mil kwanzas. Vamos na outra, está a 5 mil kwanzas. Provavelmente nós vamos, olha, pegamos o de 5 mil kwanzas, metemos a funcionar, mas esse equipamento tem uma eficiência energética muito baixa. Quando a eletrobomba liga, vemos que a energia oscila. Essas oscilações vai te queimar o televisor, vai te queimar os equipamentos na rede, vai te elevar o consumo de energia. Entretanto, a escolha do próprio equipamento, aqueles 5 mil kwanzas que você poupou na compra, vais pagar na conta de luz, porque ela tem, quer dizer, o motor tem pouca eficiência energética. Essa questão da escolha dos equipamentos se aplica em vários setores. Temos a questão, por exemplo, também da iluminação, não só troca de lâmpadas, mas também, por exemplo, olha, temos nas zonas de corredores, é bom instalarmos lá um detetor de movimento, porque são zonas que, olha, as pessoas passam e tendem a deixar, por esquecimento, as lâmpadas acesas. Entretanto, são N práticas que temos que ir exercendo, que de alguma forma ajudam a diminuir drasticamente o consumo de energia. Agora, Afonso, interrompa-me quando tiveres os espectadores em linha. Sim. Nós tivemos de dar uma pausa para deixarmos que explique em condições. Tenho aqui uma questão a fazer. Aliás, para responder já aos nossos telespectadores, um fala de um suposto contrato que não está a concluir, mas já está a consumir energia, e o outro fala da fraca energia que chega em sua casa, mesmo pagando a fatura. Exato. Pronto, a questão do contrato depende muito do gestor da zona, mas a ENDE tem um problema
que é da morosidade na concessão dos contratos. É um problema grave. Muitas das vezes nós elaboramos ou pedimos para efetuar um contrato e demora meses a sair. Entretanto, quem fica prejudicado é o consumidor, é o cliente, o possível cliente da End. E também se entende que não é justo o indivíduo que tenha a intenção de aderir a um serviço ficar meses privados desse serviço por conta da morosidade da emissão desse contrato. Exato. Entretanto, em muitas agências, eu já me deparei com situações que, pronto, a própria End permite que o cliente aceda ao serviço, Certo. faça ligações, enquanto vai-se aguardar que o contrato saia, e quando o contrato sair, depois eles vão fazer um ajuste de contas. De contas. Olha, quando é que se efetuou a ligação contrato. ao cliente, está há quanto tempo a consumir, e quando o contrato sair, ele vai pagar com Retrocesso, alguns meses de atraso, com os retroativos todos. Exato. Retroativos, certo. Exatamente. Agora, a questão do outro Joaquim também, do outro AMBO. Joaquim, exato, que é da qualidade. Pronto, isso é recorrente. É recorrente. Faz parte dos investimentos públicos, é dever da End apresentar um produto de qualidade aos clientes. E nós nos deparamos que não é o que acontece. Digamos que eu, por acaso, penso em fazer um estudo mais ao pormenor na capital e depois em algumas províncias, mas é praxe nós termos uma entrega de energia com muita pouca qualidade. E a questão da falta de qualidade se remete a vários níveis, porque são muitas patologias que essa rede dá. Se fosse só baixa de tensão, se calhar se corrige com estabilizador e por aí fora. Só que, infelizmente, em muitos bairros, em muitas zonas, a qualidade de energia que a End te oferece não é boa. Mas isto é uma questão de quem oferece ou a maneira como se consome, a maneira como nós nos ligamos à rede? Pronto, é uma situação macro, está intrinsecamente correlacionada. A forma com que nós utilizamos a energia elétrica, os equipamentos que nós escolhermos para ser agregados à nossa instalação, a forma com que a instalação foi executada, o técnico que você meteu a executar, conforme executou, o cabo que você comprou, o disjuntor que você meteu no quadro, os equipamentos que deixaste de instalar no quadro porque achaste que é caro, como, por exemplo, os descarregadores de sobretensão, os interruptores diferenciais, os barramentos, os ligadores em condições, quer dizer, os acessórios para ligação dos condutores, dos fios. Quer dizer, são situações que podem ocorrer na baixa qualidade de energia. Eduardo, falou de algo pertinente, os equipamentos que conectamos à rede. E nós, quando vamos comprar equipamentos, vamos ao mercado e compramos aquilo que primeiro estiver dentro da nossa capacidade financeira e é por aquele que nós nutrirmos simpatia. Há um fator que nós não temos em conta. Todo equipamento elétrico que nós compramos traz uma etiqueta de eficiência energética. Exatamente. Nós vamos projetar aí na tela para o nosso telespectador poder ver. Esta etiqueta de eficiência energética traz consigo várias informações que nós, a princípio, não sabemos fazer leitura. Por exemplo, vamos encontrar um gráfico. Temos a imagem em tela? Temos a imagem em tela, Regi. É provável que tenhamos já nesse momento. Ok, temos a imagem. Pronto, Eduardo, a pergunta que nós temos, as perguntas várias que surgem em função a isso é: como é que podemos escolher os equipamentos ou os eletrodomésticos para a nossa casa com base a essa informação e a energia que nós temos na zona? Exato. É o seguinte, nós temos ali um diagrama, não é, que representa a eficiência energética, onde
pronto, um equipamento que se encontra na classe A tem melhor rendimento, é mais fiável, e um equipamento que se encontra, por exemplo, na classe F é menos eficiente. Ok. Menos eficiente. Um equipamento com menor eficiência energética vai causar maior consumo e também pode causar maiores distúrbios na rede. Agora, o importante é que nós tenhamos sempre equipamentos com boa eficiência energética instalados na nossa instalação, de forma, porque esses equipamentos bem classificados, eles também estão melhores preparados contra os defeitos provenientes da rede. Ok. Quer dizer, porque nós temos defeitos internos, que são aqueles gerados dentro da nossa casa, que podem circular pela nossa casa ou pela nossa indústria e depois extrair e ficar por ali, ou pode sair também problema de dentro para fora. Quer dizer, nós ali a fazermos uma ligação a um curto-circuito, a energia lá no posto, a energia no bairro vai. É um problema que eu gerei internamente e afetou a rede. E tem problemas que são gerados na rede e afeta as nossas instalações. Esses equipamentos mais eficientes, eles também têm maior capacidade contra esses surtos. Ok. Contra esses surtos. O equipamento por si só, ele já vem preparado para defesa desses surtos. Indo ainda sobre a questão da qualidade de energia, a má qualidade de energia elétrica, deixa-me dizer que em muitos casos a energia que a ENDE nos dá, nós podemos usar as técnicas mais modernas e nunca vamos conseguir corrigir. Ok. Um exemplo, tens problemas de baixa tensão, o que é que vamos usar? Um estabilizador. Mas muitas das vezes o problema nem é de baixa tensão, mas também tens problemas de cortes instantâneos de energia elétrica. Quer dizer, as tantas na ordem dos milésimos de segundo, a energia pisca, quer dizer, ela vai e volta. Sem necessariamente o consumidor dar conta quer dizer, este vai e volta, já o estabilizador já não protege nada, porque o estabilizador também tem uma margem. O estabilizador, ele te diz, olha, se a energia chegar até 110 no mínimo, eu consigo te estabilizar até 220. Mas se a energia chegar a 50, o estabilizador já não trabalha. Aqui algumas informações. É possível nós vermos aqui algum detalhe? Veja aqui. Nós podemos chegar à tela, é isso? Ok. Engenheiro, nós vamos fazer aqui um exercício, sessionalmente, para explicar um detalhe dessa imagem que nós temos em tela. Pode posicionar-se aqui, por favor. Nós temos aqui essas informações. Tem uma outra imagem que está mais rica. Vamos a que tem melhores informações, está com mais informações. E aqui vamos procurar explicar de forma detalhada o que cada informação traz. Não, há uma geral, não é? Estas aqui são as partes apenas, mas aqui temos, por exemplo, as cores, enfim. O que é que essas cores podem significar para o comprador de um produto, de um eletrodoméstico? Mete a outra imagem. Por favor, dê-nos a outra imagem, por favor. Está meio fusca e não vão perceber. Temos uma. Esta aqui tem aqui percentagens. Há uma completa. Há uma imagem que a própria Regi tem completa, que tem todas as informações, manufacturer, model, tem a referência de equipamento fabricante, enfim, é um conjunto de informações ali espelhadas. Mas pronto, podemos começar com esta. Pronto, esta imagem simplesmente representa um código de cores. Representa um código de cores que cada cor tem uma certa classificação. Certo. Tem uma certa classificação. E esta classificação é definida naquela tabela mais espelhada do, digamos, da eficiência energética. Certo. Nós aqui podemos, essa tabela
só nos ajuda a classificar essas classes de A a G ou de A a F. Entretanto, a outra tabela com mais informações ajuda-nos a descrever com melhor assertividade. Estamos aqui a tentar criar as condições para, em auxílio também aqui a nossa área técnica, para termos esta imagem em tela. Esta vai poder ter as informações aclaradas, porque há necessidade de o comprador ter noção do que vai levar em casa, não é? Para não ir ao desencontro com a zona. Nós temos aqui, por exemplo, redução de consumo de energia associada às janelas, temos aí as classes e as devidas percentagens, é isto aqui que se vê aqui, mas há um outro quadro. A nossa produção tem de ver o quadro B, creio que seja esse. O quadro B é este. É este, engenheiro? Sim, mas a nitidez não está muito nítido. Infelizmente não temos condições que nos ofereçam maior nitidez. Mas pronto, eu tenho aqui no meu telemóvel, aqui dá para ver, sim. Vamos a isso. Pelo menos há correspondência ao que se pode ver no telemóvel, para poder ajudar-nos a compreender alguns dados necessários. Prontos. É assim, o que nós podemos observar desde já é o seguinte, é que esta tabela, pronto, está bem melhor. Está bem melhor agora. Esta tabela aqui, ela representa a eficiência energética. A eficiência energética também nos representa a um consumo, quer dizer, a uma redução do consumo energético. Quer dizer, um equipamento que se encontra nesta classe, ela que não nos oferece benefícios de redução. Vou dar um exemplo. Tem um ar-condicionado. Este ar-condicionado de 12.000 BTUs, com uma classificação G, ele vai me dar uma potência de consumo standard, na ordem dos 1.200 watts, por exemplo. Já um equipamento com uma classificação C, ele pode me reduzir significativamente essa potência. Quer dizer, ele vai te oferecer o mesmo serviço, mas a potência consumida fica nos 900 e tal watts. Quer dizer, há uma certa redução, ele é mais eficiente. É nesses termos, ele te dá a mesma qualidade de serviço que o outro, mas ele consome menos que o outro. E assim sucessivamente. Exatamente. Quer dizer, o verde, que é o A, é o que menos consome em relação a todos eles. Exatamente. Tem menor consumo em relação ao G. Ao G, por exemplo. Interessante. Então, temos de ter cuidado ao comprar qualquer equipamento para evitar que cheguemos em casa e depois temos até o equipamento a funcionar, mas tem muito consumo. Bom, é o caso do senhor. Pode acontecer, por exemplo, com o senhor que tem a TV e ele tem de toda hora desligar para assistir a palanca TV. Pode-se dar o caso que tenha uma TV que tem mais, em termos de eficiência, não esteja dentro dos padrões recomendáveis. Mas representando, por exemplo, o consumo de uma TV, face ao consumo da rede, ou a capacidade apresentada pela rede, quer dizer, o consumo da TV é insignificante, não é assim tão expressivo. Tão expressivo. Uma questão também muito importante que eu gostaria de alertar é a manutenção de equipamentos. A manutenção dos equipamentos, a manutenção das instalações também ajuda e contribui de tal forma na redução do consumo energético. Vou dar um exemplo, ainda nos ar-condicionados. A falta de manutenção no teu ar-condicionado vai te fazer gastar muita energia. A limpeza dos filtros, se os filtros não forem regularmente limpos, o ar-condicionado vai trabalhar mais. Se o ar-condicionado trabalhar mais, vai consumir mais energia. E se consumir, e pelo facto de estar a trabalhar mais, esse ar-condicionado também acaba por ter o seu tempo de vida útil
diminuído, quer dizer, vai avariar dentro em breve, mais rápido. Entretanto, são situações que essa questão da manutenção, não só nos ar-condicionados, mas também nas instalações elétricas em si. Uma instalação elétrica que está há mais de 3, 4 anos sem se fazer manutenção, começa a haver pequenos defeitos que de alguma forma podem contribuir para o surgimento de N anomalias, mas também do consumo. Um exemplo, as fugas de corrente. Aqueles terminais nas caixas de derivação que já não estão bem apertados, os quadros elétricos que não foram revistos e por aí fora, os motores enferrujados, a oxidação, a poeira, essas anomalias todas que se encontram na rede e que não por falta de manutenção pode contribuir de tal maneira no consumo exagerado de energia. A prática de deixarmos, por exemplo, os equipamentos em stand-by. Quer dizer, desligamos o ar-condicionado pelo comando, desligamos a TV pelo comando, o rádio pelo comando, elas têm um consumo mínimo ali. Desligamos, deixou de funcionar para nós, mas está a consumir a energia. Está a consumir. Acontece muito, deixamos os carregadores conectados à tomada e tiramos o telefone. Se nós formos a contar o número de equipamentos que temos em casa nesta situação, a multiplicar pelo número de dias ou anos que nós deixamos, se pegarmos as tarifas e indexar, vamos ver que pagamos um valor significativo nesta prática. Entretanto, muitas são as técnicas que os próprios instaladores já podem pensar com alguma antecedência no sentido de garantir que o seu cliente, o seu utilizador, o seu contratante poupe energia no futuro. Muito bem. Eduardo, numa outra ocasião teremos outros detalhes. Muito obrigado pela presença e sucessos. Igualmente. Obrigado. Estamos juntos. Companheiro, nós vamos fazer uma breve pausa, voltaremos a estar juntos em breve para falar ainda do Dia da Criança e também o Gelson Neto estará aqui conosco para os assuntos que se impõem. Até breve.